Olá, está começando mais um Fala Deputado aqui pela TVA e também pela rádio AL Online. Nosso convidado de hoje é bastante jovem, tem 34 anos, mas já tem experiência na política. Foi vice-prefeito, foi também vereador e foi também secretário de obras. Eu estou falando do deputado João Amin, que assume pela primeira vez uma cadeira aqui na Assembleia Legislativa. Novo, mas com bastante experiência. Isso vai trazer vantagens para o senhor aqui na Assembleia Legislativa. Seja bem-vindo, né? E um bom trabalho em 2015 para todos nós. Muito obrigado. Queria cumprimentar os nossos ouvintes, telespectadores, e dizer que realmente a atuação como vereador, vice-prefeito, secretário de obras, dá a gente algum conhecimento, mas claro que é um ambiente novo. A Assembleia Legislativa tem uma grande abrangência no Estado com relação aos serviços, à fiscalização que o deputado pode exercer. Acho que os 40 deputados têm as suas convicções, as suas ideias, as suas bandeiras, e a gente espera, representando o Estado de Santa Catarina, fazer um bom trabalho para a melhoria dos serviços, da segurança, da saúde, da educação, fiscalizando o Executivo. Eu vejo como uma grande independência por parte da minha atuação, da nossa bancada, para fazer o melhor e superar as expectativas, até porque a gente vê que não só a Assembleia, não só o deputado estadual, mas a classe política precisa cada vez mais se aproximar do cidadão. Às vezes as necessidades, as lutas, a maneira como a população vê o político está muito distante da atual realidade com que cada um passa. Então a gente espera, se aproximando, a fazer o melhor para que possamos superar as expectativas. O que o senhor espera para Santa Catarina em 2015? O senhor está satisfeito com o quadro atual, economicamente, politicamente? Se a gente for comparar Santa Catarina com o resto do Brasil, obviamente que a gente, há muito tempo, não só atualmente, apresenta a questão de saúde, a questão de segurança, a questão de serviços, a nossa parte econômica muito bem conceituada, mas o nosso padrão também de exigência é maior. Então, essa expectativa que, por parte do deputado, merece uma fiscalização, uma atuação bem consistente, vai fazer com que a gente, mesmo sendo o melhor estado para se viver, um estado com excelentes níveis, tanto de serviço quanto de qualidade de vida, com essa expectativa que a população tem, a gente tem que sempre se manter na posição, na pole position, vamos dizer assim. Por isso, o nosso critério de atuação tem que ser bom também. O senhor é esportista, né? É só surf ou tem outro esporte que... Não, na verdade eu pratico surf, futebol, natação. O caminho também aqui de prioridades aí vai ser também essa busca por melhorias no esporte de Santa Catarina? Na verdade é uma questão que eu me identifico bastante. Não só por praticar esporte, mas por gostar de ver, de assistir, de acompanhar. Santa Catarina também tem esse polo esportivo muito bem conceituado. Temos não só 4 times na Série A, mas como a gente desponta no futebol, no tênis, né? No surf. Então, acredito que esse padrão de qualidade que Santa Catarina tem no esporte tem que ser cada vez mais incentivado. Sempre com aquele tripé, econômico, social e educacional. Acho que o esporte é uma melhor ferramenta para tirar o jovem da droga, dar uma opção ao jovem, como também a questão cultural, artística. Então, acredito que, por parte do deputado, o incentivo, tratar essas questões sempre discutindo é muito importante. As pessoas falam muito que dos Jogos Abertos de Santa Catarina, estamos nessa linha do esporte, né, para depois a gente passar para outras, que antigamente existia aquela rivalidade, né, Florianópolis, Joinville, Criciúma, Blumenau. Hoje em dia a gente nem ouve mais falar em Jogos Abertos. O que precisa fazer, né, para melhorar isso, para fazer com que as pessoas se incentivem a assistir, a acompanhar os Jogos Abertos? O que pode ser feito? Eu vejo que no decorrer do tempo foi muito mais preocupação por parte das cidades, das equipes, o ganhar do que o criar. Se contratava muito jogador bom em determinado esporte e o acompanhamento anual, mensal, não era feito por parte... O de base, né? Não é aqui querer culpar uma gestão, um prefeito, uma administração, mas acredito que os jogos esportivos, jogos abertos, têm que ser muito mais voltados para a questão do social, do econômico,
e aí sim o resultado aparecer, do que ganhar simplesmente uma competição. Acho que esse tem que ser um enfoque e é por isso que eu vou lutar. Vamos falar, a gente está falando de esporte, mas a gente também tem que falar em segurança, mas está ligado um pouquinho à questão do esporte, que a gente teve uma notícia bem triste aí, que foi notícia internacional, que foi o nosso surfista, né, que foi morto. Como é que o senhor vê hoje aqui em Santa Catarina essa questão da segurança? Olha, realmente não só a morte do Ricardo dos Santos, uma pessoa que eu conheci desde pequeno, até porque eu também me meti a participar em alguns campeonatos, quando ele era pequeno e ainda bem pequeno começou a andar. Na época ele até andava com um amigo meu que era o Juninho Maciel, que levava ele de um lado para o outro. E depois ele ganhou uma questão mundial mesmo, a repercussão da morte dele, porque ele era um surfista que os seus resultados atingiam uma repercussão mundial. Ganhou 2 vezes a triagem do campeonato de Teahupo. Teahupo significa Praia dos Crânios Quebrados. Isso aí já mostra o desafio que ele não tinha enfrentado ganhando essas 2 triagens. Também em Pipeline, que é onde geralmente é decidido o título mundial, ele ganhou um prêmio com um nome que até homenageava o tricampeão mundial Andy Irons, que também morreu numa fatalidade diferente, mas também não deixa de ser fatalidade. A questão da segurança, com agora a fuga do presídio de Blumenau, de mais de 20 presos, eles até registrando em mídia social, é uma questão que a gente tem que analisar de uma maneira muito séria. Eu sou a favor desse quesito, no quesito de prisão, por exemplo, de ser da iniciativa privada. Acho que o preso não tem que ficar lá para sair de lá, entrou lá roubando um pó de manteiga e saiu de lá pós-graduado em coisas ruins. Então, acho que o preso tem que estar lá sendo educado, trabalhando, ganhando dias a menos na prisão, produzindo alguma coisa. Essa é a minha visão sobre o assunto. E Joinville é um grande exemplo que a gente tem disso no Brasil. Então, esse exemplo de Joinville aumentar em termos de atuação, ter mais prisões como a de Joinville pelo resto do estado. Minas Gerais é um grande exemplo para a gente se basear. Eu acho que o governador Aécio Neves foi um grande exemplo e teve a sua continuidade, independente dos governadores que o sucederam. Por isso, na questão de segurança, a gente sabe que antigamente, eu que passo 4 meses por ano na Ponta das Canas, a gente poderia deixar a porta aberta, a janela aberta, e hoje até a Ponta das Canas já é um exemplo de lugar inseguro para viver, o norte da ilha principalmente. E com isso, vários focos com relação ao Estado. Por isso, é uma questão que a gente tem que olhar com muita atenção para que a gente não seja cada vez mais parecido com outros exemplos que não são tão bons. Quantas vezes a gente já ouviu que Florianópolis ou Santa Catarina está prestes a se transformar num Rio de Janeiro? Então essa questão tem que ser olhada com muita atenção. Saúde, o que o senhor diria para a gente? Porque também é outro grande problema, né, que principalmente as pessoas que utilizam o SUS, né, tem esse grande problema e não são atendidas, né, a reclamação dessas pessoas. A questão da saúde é aquela questão de buscar os centros de referência pelo Estado. Como a gente vê a ambulancioterapia, tão falada antigamente, sendo repetida cada vez mais, é ver para que o município ou as regiões possam satisfazer as necessidades das cidades, das pequenas cidades. É um absurdo eu, por exemplo, chegar em Matos Costa durante a eleição e ver o sofrimento daquele pessoal que precisa se deslocar a Florianópolis. E isso a gente sabe que não acontece só em Matos Costa. Acontece com relação a vários lugares distantes da cidade e os polos acabam sobrecarregando. Então a questão da média, da alta complexidade tem que ser vista também com uma maneira muito especial, até porque o município de Florianópolis, por exemplo, faz o seu dever de casa muito bem. Porém, ele recebe um volume grande do interior e aí obviamente não dá conta. Não diferente acontece com Blumenau, com Joinville, com Chapecó, com Criciúma. Então que os grandes centros, pelo menos, comecem a satisfazer essa demanda por serviço. E a gente sabe que toda pesquisa que é feita no Estado, a saúde é a primeira reclamação. Então a gente tem que ver isso realmente com muita atenção. O senhor é natural de Florianópolis, né? Mas vai atuar por toda... Santa Catarina tem
o polo seria aqui em Florianópolis? Não, obviamente que eu represento a cidade de Florianópolis e a minha maior votação foi aqui na região de Florianópolis. Mas eu hoje sou um deputado do estado de Santa Catarina, por isso a gente tem que ter a estrutura, o atendimento, percorrer todas as regiões para ampliar o nosso trabalho, poder atender os municípios de uma maneira correta, até porque eu fui votado em mais de 220 municípios do estado de Santa Catarina. E percentualmente a minha votação nem foi a maior em Florianópolis, foi em Timbó. Por isso, não só a cidade de Timbó, não só a cidade de Florianópolis, mas os 295 municípios têm que fazer parte da atuação como deputado. O nosso gabinete atender bem essas pessoas, as prefeituras, os vereadores, e a gente está próximo dessas cidades também, em associação comunitária, associação de moradores, para que a gente possa fazer aquilo que eu falei no começo, se aproximar da população e ver o que a população quer e espera da gente. Qual vai ser o seu grande desafio aqui na Assembleia Legislativa? Olha, o meu grande desafio não é diferente do que eu já passei pela primeira vez como vereador, como vice-prefeito. Acho que o desafio é as pessoas entenderem que eu não sou meu pai nem minha mãe e também entenderem o meu assunto. Sempre, né? Até porque eu tenho muito orgulho dos dois, tenho em algumas questões sou muito mais parecido com ele, em algumas questões sou mais parecido com ela, mas eu sou o João. Então o meu desafio primeiro é mostrar para que eu vim, as minhas bandeiras, as minhas causas, mostrar o meu estilo para a população de Santa Catarina, como eu já tive a oportunidade de mostrar como vereador e como vice-prefeito. Bom, deputado, só queria agradecer, seja bem-vindo aqui ao Parlamento e a gente quer deixar, né, a diretoria de comunicação à sua disposição, a TVA, a Rádio AL, tem a agência, tem as redes sociais, então estamos todos à disposição para mostrar aí o seu trabalho, o seu projeto, né, estamos aí à disposição do deputado João Amin. Olha, muito obrigado, eu queria realmente frisar no final da nossa conversa o agradecimento à população de Santa Catarina por me dar essa oportunidade. Eu vou dar o melhor de mim para não frustrar as expectativas e tentar superar. Obrigada, deputado. Nós conversamos com o deputado João Amin, aqui pela TVA e pela Rádio AL Online. Até um próximo Fala Deputado. Até lá.